Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso mais querido e mais amado, né? O maior clube do mundo. Vocês acompanham aqui. Eu, Tidico, atualizo vocês e mantenho vocês informados de tudo. Tem bastante coisa acontecendo no São Paulo que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Deixa esse like aí, se inscrevam. E bora pro vídeo. São Paulo acabou de... E aí, eu tô vendo muitos torcedores felizes, né? E acho que é pra nós estarmos mesmo mediante ao resultado de 0-0 contra o Atlético Nacional, né? Difícil comemorar um empate, mas pelo que foi a partida, 2 bolas na trave, 2 pênaltis, acho que nós podemos comemorar um empate de 0-0 em uma questão de o São Paulo escapou de um resultado pior. Agora, queremos, né, precisamos de um jogo muito melhor aqui no Morumbis, pra passar nessa fase da Libertadores. Hernan Crespo pra mim não foi muito bem, espero que ele corrija, que ele consiga corrigir. É aquilo que eu falei pra vocês, né, gente? Eu acho que o Crespo, ele poderia manter melhor eu não tô falando pro São Paulo que o São Paulo deveria ir atacar, né, ir de forma descuidada contra o Atlético Nacional, que é um time bem forte, tem um ataque bem forte sim, eu não tô falando isso, mas eu acho que o Crespo poderia ter entrado com jogadores diferentes, no lugar do Alisson, por exemplo, no lugar do André Silva, e acho que nem tanto, o Alisson e o André Silva não fizeram uma boa partida, Ferrarese também não fez. Só que eu acho que, independente do Alisson e do André Silva não estarem jogando bem, eu acho que tem 2 caras chamando a atenção, né? Ferreirinha, e sempre chamou a atenção, então eu entraria com Ferreirinha e Luciano, e o Rodriguinho, que tá jogando muito bem. Então eu acho que o Crespo poderia entrar com jogadores diferentes sem mudar o seu padrão, sem mudar o seu esquema tático. Mas o Crespo sabe o que faz, é um treinador muito bom. Acredito sim que ele está aprendendo com esses maus momentos, com esses maus jogos, com coisas que acontecem que ele sabe que não é o melhor para o São Paulo, e ele já falou, né? Nós não podemos jogar da forma que nós jogamos, precisa melhorar. Então, eu acho que assim, saldo muito positivo de uma partida horrorosa que poderia ter sido um desastre muito maior para nós. Tô vendo muitos torcedores felizes falando sorte de campeão. Tomara, galera, tomara. Vamos torcer para corrigir tudo isso e realmente, né? Os caras não são brincadeira, não. Inestrosa joga muito bem. Ele não joga, não é craque, mas joga muito bem o Inestrosa. E aquele Marlos Moreno lá, aquele cara é brincadeira, hein, meu? Aquele cara joga demais. Então saiu barato. E assim, São Paulo precisa ficar atento, mesmo que o São Paulo jogue muito bem no Morumbi, estamos contando com isso para se classificar. Esses caras vão atacar aqui. Esses caras vão atacar o São Paulo no Morumbi. Então, não é brincadeira, não. O São Paulo precisa jogar muito bem pra passar, porque é Libertadores, né? E é isso. Um jogo muito brigado, muitos elementos. Rafael pegou pênalti, mas é isso, né, galera? Acho que saldo positivo em relação a essa partida. Vão deixando nos comentários aí que vocês quiserem em relação a isso. Galera, excelente notícia. São Paulo prepara, né? Quer contar com o Wendel, né? A volta do Wendel, lateral esquerdo, é muito bom, né? Isso porque o Enzo Dias precisa descansar. Nós estamos vendo uma grande carga, né? Tá pesando demais, é muito cansativo. Não é que eu tô passando a mão na cabeça, passando pano pros jogadores. Eles têm que jogar, eles ganham muito pra isso mesmo. Só que a gente sabe que é cansativo, né? As viagens, todas as viagens, não dá tempo realmente de muitas coisas, não dá tempo de se preparar, não dá tempo pro músculo descansar muitas vezes, né? Então isso é um problema. Então, a volta do Wendel é muito boa. O Wendel que tava, né, em uma fase, eu atribuo bastante a chegada do Hernan Crespo a essa boa chegada do Hernan Crespo, a essa mudança de ares no São Paulo, né? Essa reviravolta gigantesca em relação ao time, né, que nós tivemos da noite pro dia. E eu atribuo muito ao Crespo, porque o Wendel tava muito mal e melhorou bastante, né? Hoje o Wendel é um jogador importante, muito também pra mim tava jogando melhor que o Enzo. Eu gosto do Enzo. É aquilo que eu já falei pra vocês. O Enzo, ele não é um jogador brilhante, ele não é um craque, longe disso, mas eu acho que toda a raça, todo o ímpeto do Enzo Dias, eu acho que compensa. Eu gosto de ver o Enzo Dias no São Paulo, me sinto representado. Por mais que muitas vezes ele fale tecnicamente, a vontade dele de vestir a camisa, de jogar, eu acho que fala muito alto, principalmente em um futebol brasileiro, da América do Sul.
tão carente de bons laterais como nós estamos vendo nesse futebol moderno. Então, o Enzo Dias, eu acho que ele é um cara super ok, olhando o contexto, fazendo uma análise geral da situação. Mas o São Paulo quer contar com o Wendel, com a volta do Wendel, a recuperação do Wendel pro dia 24, né? 24 de agosto, jogo contra o Galo. O São Paulo quer, o Atlético Mineiro, o São Paulo já quer ter disponível, quer ter à disposição, né? Quer ter à disposição pro Crespo, o lateral esquerdo, o Wendel, que é uma belíssima notícia, né? Estamos vendo finalmente, né, nossos jogadores se recuperando. Lucas tá de volta, agora o Wendel, tem uma série de coisas acontecendo, né? Agora precisamos do Oscar, Caleri podendo fazer uma volta muito inesperada, uma volta muito interessante antes do prazo final, né? Então, finalmente coisas boas acontecendo. O Wendel, a expectativa é voltar, que esteja disponível pelo menos no dia 24, no jogo contra o Atlético Mineiro. Bacana isso, ainda mais pro Enzo Dias descansar. Galera, falando de zagueiro agora, nós temos a situação do Igor Rabelo, né? Jogador que já estava para assinar, para fechar com o São Paulo. Muita coisa estranha em volta dessa história, né? O Igor Rabelo, que é um bom zagueiro, né? Não acho ele espetacular, mas ele é bom. Eu comparei ele bastante com o Sabino. Para mim, o Igor Rabelo, até hoje, até aqui, tem uma carreira melhor que a do Sabino. E se o Sabino tá jogando bem no São Paulo, o Igor Rabelo também poderia jogar. Mas, vocês viram, acredito que a maioria viu, né? Toda a questão estranha que aconteceu com o Igor Rabelo, que estava muito próximo de fechar com o São Paulo. Aí, quando vazou, outros clubes souberam e tomaram o Igor Rabelo. Hoje a gente vê que ele tá quase fechado com o Fluminense. Muito estranho, né? Falam que surgiu Fortaleza e Bahia na jogada. Aí o Igor Rabelo não vai mais vir pro São Paulo. Aí trouxeram aquele contexto, né? Aquele contexto histórico. Trouxeram o contexto do Igor Rabelo. Não é a primeira vez que ele faz isso, que ele torce a cara por. Que ele fala que ele, né, tem chance de vir pro São Paulo e não vem. Aí inflamou de vez toda a história, toda a situação. Mas pelo que nós estamos vendo, aparentemente ele recebeu propostas melhores do Bahia, Fortaleza, e a melhor de todas, aparentemente, foi do Fluminense. O que rola aí, o que estão falando é que é uma equiparação salarial que o Fluminense estaria propondo, né? Algo bem parecido, né? Muito próximo ou igual, sei lá, do que ele ganha no Atlético Mineiro, o que seria fator preponderante pro Igor Rabelo ir pro Fluminense. Muito estranho isso, né? O São Paulo não conseguir contratar o Igor Rabelo, gente. Eu acho estranho, porque assim, o Igor Rabelo, pra mim, ele não é... Você fala assim, o São Paulo tentou o Gustavo Gomes e não conseguiu trazer. Palmeiras engrossou o caldo, o São Paulo tentou de tudo, era muito alto e tal. Aí eu acho, tipo, beleza, né? Tentou o Gustavo Gomes. Agora, você tentar o Igor Rabelo e não conseguir, que conversa é essa? É estranho, não é, gente? Mas é isso, foi o que aconteceu. O Igor Rabelo tava, pelo que nós vimos, estava já para fechar com o São Paulo. Agora falam que melou de vez o negócio e que muito provavelmente ele vá para o Fluminense. Galera, e o mesmo Atlético Mineiro tem informações aí de que o Atlético Mineiro quer levar o Juan Tressoldi. É inacreditável, né? O São Paulo, ele perde em tudo, né? O que tá acontecendo? É muito estranho isso, né? Não conseguir contratar, não conseguir trazer o Juan Tressoldi, agora o Igor Rabelo. Hoje eu acho Hoje não, né? Eu acho o Juan Tressoldi melhor que o Igor Rabelo. Só que o Juan Tressoldi, ele vale uma verdadeira fortuna, né? Para o São Paulo era algo em torno de 24 a 26 milhões de reais para o São Paulo comprar, né? Era um empréstimo com opção de compra do Juan Tressoldi, né? Aí o São Paulo tá precisando de zagueiro. Aconteceu toda aquela novela em volta do Juan Tressoldi, né? Do São Paulo querer contratar, não conseguir contratar o Juan Tressoldi. Aí teve aquela polêmica dos agentes, dos empresários, né? Ter uma suposta ligação com o Rui Costa, algo que não seria saudável, né? Algo que não pegaria legal do São Paulo fazer a contratação em definitivo do Juan Tressoldi, né? Estender o vínculo com a opção de compra e efetivamente comprar do Sassuolo, né? Aí ficou tudo aquilo, aí o Crespo... Foi tudo acontecendo junto, né? Foi tudo meio que acontecendo de forma paralela. Aí o Crespo chega, faz uma campanha espetacular, né? Muda o São Paulo da noite pro dia, mantendo sempre os 3 zagueiros. Eu achava que o Crespo, em alguns momentos, iria colocar 2 zagueiros. Eu achava que ele não ia sempre jogar com 3 zagueiros. Só que nós estamos vendo o Crespo sempre jogar com 3 zagueiros. Aí...
o Juan Tressoldi se lesiona, o São Paulo devolve o Juan Tressoldi, aí o Arboleda se machuca, aí o Crespo fica sem ninguém e o São Paulo, na verdade, tem 3, mas precisa de mais, né? Aí o São Paulo se movimenta muito rápido para trazer zagueiro, aí entra a história do... Aí entra a história do Igor Rabelo, o São Paulo tenta o Juan Tressoldi, tenta Tolói, aí entra a história do Rabelo que ia ser contratado pelo São Paulo, já estava quase tudo certo, aí o São Paulo toma um chapéu do Fluminense, não consegue negociar o Igor Rabelo com o Atlético Mineiro, aí toma um chapéu do Fluminense, e aí o Atlético Mineiro tem conversas avançadas com o Juan Tressoldi. Meu Deus do céu, diretoria, é São Paulo, hein? Que quem viu, hein? Quem viu o São Paulo em termos de contratação. E nós não estamos falando aqui do Dario Pereira, de zagueiro lendário, né? É estranho, mas é isso, gente. Agora o Juan Tressoldi pode fechar com o Atlético Mineiro. Acho que isso diz muito, né? O São Paulo ainda quer contratar lateral direito. Apareceu um nome aí, né? O São Paulo tem interesse em lateral direito e zagueiro. Precisa de zagueiro, né? Agora nós estamos à beira de uma grande improvisação do Crespo, né? Luiz Gustavo, quando voltar, muito provavelmente joga de zagueiro. Tem o Pablo Maia, Patrick Lanza, Negruti, Luan, não sei. Nós não sabemos como é que o Crespo vai fazer em relação ao zagueiro. O que nós podemos esperar mais ou menos é uma grande improvisação no próximo jogo ou nos próximos jogos de um zagueiro improvisado, uma vez que o Crespo não tem quem colocar, né? Então é estranho, precisa subir alguém da base, vamos ver como é que o São Paulo vai lidar com isso. Acontece que o São Paulo não no mesmo dia, outro dia pro outro, vai. São Paulo tava para contratar o Igor Rabelo, que seria uma contratação legal, acho que seria bacana. Nada demais, né, o Igor Rabelo, mas seria legal. Acho que viria, a gente ia torcer bastante, ia dar aquela moral pro cara, aí o cara vai pro Fluminense. Juan Tressoldi, que era um cara que estava no São Paulo, jogando pelo São Paulo. São Paulo não consegue trazer de volta e vai para o Atlético Mineiro. Acho que é isso, gente. Acho que no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, muito provavelmente o Juan Tressoldi fecha com o Atlético Mineiro e o Igor Rabelo fecha com o Fluminense e o São Paulo, não sei. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, né? E galera, parece que o São Paulo, a diretoria vai abrir os cofres, né, para a contratação do Christian Medina, jogador que eu sinceramente não estou entendendo o que está acontecendo, né? Para que a diretoria tá indo para cima desse cara? Aparentemente ele é bom jogador, só que assim, são valores assim astronômicos, né? Principalmente com o que a diretoria do São Paulo fala, né? E por que essa posição? Eu não entendo. Ele vale muito, ele é muito caro, ele era do Boca, foi pro Estudiantes com valores assim estarrecedores, né? Mais de 15 milhões de euros falam, né? Valores assim impressionantes. Ele continua com uma avaliação muito grande de mercado. São Paulo tentaria, né, empréstimo, sei lá que o São Paulo quer fazer empréstimo, com opção de compra, não sei. Como é que o São Paulo vai chegar e comprar esse cara, né? Falam de empréstimo, né? Mas nada vai ter que abrir os cofres. Esse cara é um cara muito caro. Ele não está, né? Ele não está na pegada de quando saiu do Boca e foi pro Estudiantes. Ele teve, né? Hoje nós entendemos que ele tá um pouquinho mais desvalorizado, mas mesmo assim ele é um cara muito caro, pelo que nós vemos o São Paulo fazer de negócio hoje em dia, pelas negociações que a gente vê o São Paulo fazendo. Tudo bem, comprou o Marcos Antônio, que vai custar 25 milhões lá na frente, comprou o André Silva, que acho que foi 26 milhões, ia comprar o Juan Tressoldi, o São Paulo gasta muito e a dívida só aumenta, né? Mas esse cara aí, a diretoria vai ter que abrir os cofres pesados caso queira trazer. E falam que é complexo ainda, né? Não tem nada acertado, mas o São Paulo é oficial. O São Paulo já formalizou a proposta oficial pelo Christian Medina. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não entendo porque esse cara ele é meio um volante, né? Um meio campista ali. Nós já temos bastante. Eu acho que o São Paulo deveria priorizar, por mais interessante que possa ser o jogador, pode chegar e pode render, claro, com certeza. Mas por mais interessante que seja, eu acho que o São Paulo neste momento deveria priorizar zagueiro, lateral direito, posições assim, né? Acho que seria mais plausível. Meia atacante, que a gente tá precisando. O Rodriguinho tá jogando muito bem, mas acho que mais um seria interessante por conta da lesão do Oscar. Mas, pelo que nós estamos vendo, a diretoria vai abrir os cofres pesados, se não for pelo Christian Medina, por outro jogador, né, dessa posição. É o que nós estamos vendo mediante todas essas movimentações de mercado. Então, a diretoria, neste momento, entende ser complexa a vinda do Christian Medina, mas já faz tempo que o São Paulo está negociando, que o São Paulo está interessado nesse jogador, nesse meio-campista, para trazer agora.
Acho que deve ter o aval do Crespo, né? Espero. Tudo bem que falam que a negociação acontece antes do... essa negociação já acontece antes mesmo do Crespo ter chegado no São Paulo. Mas... Vamos ver. Eu acho que o São Paulo vai ter que gastar muito pelos valores que eu vejo de mercado desse Christian Medina. São valores completamente fora do que a gente escuta a diretoria falar que vai fazer ou não, né? Das ações que a diretoria fala que vai tomar ou não em relação à contratação de jogador, em relação à contratação, em relação ao financeiro mesmo. Então é um cara muito caro na minha opinião, e uma posição que talvez não seria tanto prioridade. Eu acho que eu priorizaria zagueiro ou mesmo lateral direito ou meio atacante. Mas a diretoria de São Paulo quer, para mim, pelo que eu estou vendo, vai ter que abrir os cofres, vai ter que gastar uma verdadeira fortuna para fazer qualquer tipo de negócio, seja por empréstimo, para mim vai ter que ter luva, vai ter que acontecer uma série de coisas para poder trazer esse Christian Medina, como já estão falando que não tem nada definido se ele vai vir ou não, tem um certo otimismo, mas a negociação continua bastante complexa em relação a esse nome. E galera, uma informação de bastidor, né? Rafael Veiga podendo deixar o Flamengo... o Palmeiras. Rafael Veiga podendo deixar o Palmeiras pela primeira vez. Estão falando em clubes interessados lá fora pelo Rafael Veiga. E agora perdeu a posição. O Rafael Veiga, essa possibilidade dele sair, já falam que ele tá recebendo propostas, e a possibilidade dele sair seria porque é uma fase, uma etapa inédita do Rafael Veiga no Palmeiras, que ele não era titular absoluto e agora ele não é mais, não está sendo mais tão aproveitado pelo Abel Ferreira. O Maurício ganhou a posição. Esse Maurício tá fazendo gol todo jogo, né? Tá jogando muito bem mesmo. Então o Rafael Veiga tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de sair agora do Palmeiras. E aí, vocês gostariam do Rafael Veiga no São Paulo? Vocês queriam, não queriam? Acho que ele poderia ser interessante ou não? Rafael Veiga tem um atributo principal que é o pênalti, né? São Paulo contra o Atlético Paranaense deixou bem claro que tá precisando de batedor de pênalti. E aí, o que vocês acham? Vocês gostariam dele no São Paulo? Sim ou não? Como é que vocês acham? Rafael Veiga pode deixar o Palmeiras e ir pra fora do país. O que vocês acham? Seria uma boa ideia ou não? Vão deixando nos comentários o que vocês acham sobre isso aí. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.